E hoje aqui no canal vou falar de Iron Maiden, de Heavy Metal, ou melhor, sobre a New Wave of British Heavy Metal, ou se você preferir, você pode falar desse jeito aqui, ó, no Obin, ou alguma coisa parecida com isso. Seja bem-vindo! Bem-vindo ao canal Marcador A Vida Entre Páginas, Livros e Discos. Destaque de hoje, Where Eagles Dare, livro do Martin Popoff, lançado ano passado, publicado aqui no Brasil esse ano pela editora Denfire. Livro maravilhoso aí que dá uma geral na carreira do Iron Maiden nos anos 80. Mas antes da gente falar do livro, antes de falar do senhor Martin Popoff, quero falar que hoje é aniversário do Steve Harris, o baixista da banda, completando aí 64 anos de idade. Que maravilha! Parabéns ao senhor Steve Harris, obrigado por todos esses anos de metal. E falar do Iron Maiden num canal de literatura, sim, tem tudo a ver. O Steve Harris e também o Bruce Dickinson, o vocalista da banda, são muito ligados em livros, em filmes, séries, em história mundial, né? A história geral aí. E isso aparece muito nas letras do Iron Maiden. Se você nunca mergulhou a fundo aí nas letras do Iron Maiden, é muito bacana porque tem muito conteúdo literário aí nessas letras, então vale a pena. E o Bruce Dickinson, né, além de ser cantor, além de pilotar o avião da banda, além de gostar de esgrima e outras coisas, também é escritor. Já publicou 2 livros que parecem ser bem legais, tenho curiosidade de ler esses livros também aí do Bruce Dickinson. Mas vamos falar um pouco então do Martin Popoff. O Martin Popoff é um escritor canadense, já lançou dezenas de livros sobre rock and roll, sobre heavy metal, é um cara que adora música e mergulha a fundo aí nas suas pesquisas. E o cara vai estar aqui no Brasil esse ano. Ele vem para fazer o lançamento do Black Funeral, a história do Merciful Fate, outra bandaça. Ele vai estar em agosto fazendo o lançamento desse livro na Woodstock, uma loja tradicional aqui em São Paulo também, para quem gosta de música, de heavy metal. Nos anos 80 eu era headbanger, cabeludo, gostava muito de Iron Maiden, e a maioria desses discos comprei lá na Woodstock, do Valcir. O Valcir é um cara que sempre foi muito antenado também, então a Woodstock era o lugar onde você chegava e tinha a certeza que ia encontrar muita novidade em primeira mão. Então Martin Popoff vai estar por aqui fazendo o lançamento desse livro lá na Woodstock e depois vai fazer algumas palestras também pelo Brasil. Então é legal você ficar ligado aí nos sites de notícia e também no site da Denfire para saber aí as datas certinhas. Eu vou deixar o site, o link aqui para o site da editora e também o link dos pontos de venda desse livro aqui, do Where Eagles Dare, que é muito, muito legal. Bom, vamos falar um pouco aí do Iron Maiden. Aqui nesse livro, o Martin Popoff ele vai dar uma geral na carreira da banda nos anos 80. Então ele vai pegar discos que já são discos clássicos da banda, vai esmiuçar esses discos, vai contar muita história, tem muitos depoimentos aí no livro, mas a história começa um pouquinho antes, né? Ele vai começar a situar a gente ali na década de 70, na metade dos anos 70, quando o Steve Harris montou sua primeira banda e começou a se relacionar com vários músicos ali no que depois veio a ser o Iron Maiden. E ele vai também mostrar um cenário para a gente de como que eram jovens, o que os jovens dessa época faziam. Então, para você ter uma ideia, na metade dos anos 70 ali estava surgindo o punk. O punk estava surgindo como uma coisa meio oposta àquele rock clássico que as bandas nessa época, as bandas clássicas, Black Sabbath, Led Zeppelin, já estavam tocando em grandes estádios, estavam excursionando pelos Estados Unidos, e os punks eles já iam contra isso, né? Eles queriam fazer um som mais cru, tinham um visual completamente diferente, mas tinha também esses jovens, esses cabeludos, que também gostavam dessas bandas clássicas, sentiam também que essas bandas estavam um pouco distantes, mas queriam fazer alguma coisa nova, meio que dando uma sequência no que essas bandas tinham feito, né? Então, esses jovens como o senhor Steve Harris e tantas outras bandas que estavam ali naquele cenário, Def Leppard, tinha aí o Iron Maiden, tinha o Saxon, o Judas Priest, que já vinha um pouquinho antes ali, né? O Motorhead. Então tinha muita banda, Angel Witch, tinha muita banda nessa cena na Inglaterra, fazendo som, tocando para a galera nos bares. E, de repente, a revista Sounds, na verdade um jornal que falava sobre música, queria diferenciar um pouco essa galera da galera do punk. Então inventaram esse termo aí, no Obin, a New Wave of British Heavy Metal, para se referir a essa geração de bandas que estava surgindo ali. Então tem muita gente que foi importante para o Iron Maiden nesse começo de carreira, né?
o, o Iron Maiden gravou sua fita demo e também começou a divulgar essa fita, tentar divulgar nos lugares. E tinha um cara, um DJ que fazia toda semana uma noite de rock and roll ali, ele fazia discotecagem e começou a tocar algumas demos de bandas, dessas bandas que estavam fazendo esse circuito na época. E o Iron Maiden começou a chamar a atenção nessa discotecagem na Sound House do Neil Kay. O Neil Kay era um cara meio engajado, conhecia muita gente, conhecia a galera da Sounds, conhecia uma galera de gravadora, de rádio. Então o Neil Kay foi um cara muito importante também na divulgação tanto do Iron Maiden e de outras bandas que ele acabou divulgando aí nessas noites, nessas discotecagens que ele fazia. Daí o Iron Maiden lançou aí, gravou a sua demo tape, né? A Sound House, acho que chama, o nome da demo era Sound House Tapes, e foi tentando meio que divulgar aí essa cena, começou a ganhar espaço, saiu uma coletânea na época chamada Metal for Mutas, com algumas dessas bandas, e de repente essa cena começou a tomar corpo. Então é aí que começa realmente a carreira do Iron Maiden, um pouco antes ali dos anos 80, e daí a gente vai ter aquela formação com o Paul Di'Anno nos vocais. Eles vão gravar ali o álbum de estreia, já com essa capa, trazendo o Ed na capa. Outro cara muito importante na história do Iron Maiden é o Derek Riggs, o ilustrador. Para você ter uma ideia, essa capa, essa imagem do Ed, na época ainda não chamava Ed, mas essa imagem ela foi feita para um anúncio numa revista punk, que acabou não rolando, por isso que o Ed está até com os cabelos arrepiados. E depois os caras do Iron Maiden acharam legal, usaram esse desenho, contrataram o Derek Riggs, né, para fazer outras capas, e daí surgiu o Ed, que é esse mascote. Não dá para a gente pensar em Iron Maiden sem associar o Iron Maiden a esse mascote que está sempre nos palcos, nas capas, e o Derek Riggs fez várias capas aí para o Iron Maiden. Na história do Iron Maiden, depois outros ilustradores vão também fazer aí a arte do Ed, né, mas o Derek Riggs é um cara que teve sempre presente ali também. Tem um livro muito legal também com o trabalho, com as artes do Derek Riggs, tanto com o Iron Maiden como outras capas que ele chegou a fazer, que também é sensacional. Então, nesse começo aí da história do Iron Maiden, o Martin Popoff ele vai contar todas essas histórias para a gente, vai situar muito bem assim o leitor nesse cenário da Inglaterra, o que as bandas estavam fazendo, né? Quais eram as formações, quem passou aí pelo Iron Maiden, o porquê da saída de cada músico, por que o Paul Di'Anno deixou a banda depois do Killers, por que a entrada do Bruce Dickinson, que vinha do Samson, né? Um cara que, assim, o som do Iron Maiden nunca mudou muito, mas o Bruce Dickinson ele trouxe um certo vigor ali para a banda e foi um vocalista muito copiado ao longo dos anos, né? Um cara que imprimiu uma marca muito forte aí no heavy metal. Então, o Popoff ele vai contando essas histórias pra gente, dessas pessoas. Martin Birch, né, que foi o produtor também que trabalhou com Iron Maiden nesses álbuns classudos aí, que meio que forjou ali o som do Iron Maiden no estúdio, né? Deu a sua marca também, imprimiu sua marca aí nesses álbuns maravilhosos, um grande produtor. O Martin Birch já tinha trabalhado com Black Sabbath, com Rainbow, com Whitesnake, e ajudou muito a banda nessa coisa de trabalhar em estúdio. Então teve muita gente ali envolvida com Iron Maiden, o próprio Rod Smallwood, o empresário da banda, ao lado do Steve Harris, soube direcionar muito bem a banda, né? As estratégias todas aí para tornar a banda esse fenômeno que se tornou depois aí do heavy metal. Então teve muita gente envolvida, a banda, a própria banda, o Iron Maiden, os músicos sempre contribuíram muito, né? Sempre dizem que o Iron Maiden é a banda do Steve Harris. Pode até ser, as ideias, né, sempre foram meio que, eu acho que saíram mais ali da cabeça do Steve Harris, mas todos os músicos ali sempre contribuíram muito, né? O Steve Harris, ele sempre teve essa coisa de querer fazer uma banda com essas twin guitars, né? Essas guitarras dobradas, então ele soube passar muito bem isso para os guitarristas e sempre abriu muito espaço para as composições, né? Então todo mundo no Iron Maiden compõe, e isso torna o Iron Maiden o que é, né? Uma grande banda com um som poderosíssimo. Não mudou muito o som ao longo dos anos, né? O Martin Popoff ele vai mostrando a evolução ali depois que surgem essas bandas.
dessa New Wave of British Heavy Metal, muita gente veio na esteira ali, mas também a música foi mudando, né? O próprio punk, ele passou para New Wave, para o pós-punk, esse heavy metal que era feito no começo dos anos 80, depois em Los Angeles começou a ter um movimento também de heavy metal, que era aquele hair metal, que era um pouco mais pop, talvez. O Iron Maiden não entrou nessa, depois teve aí o thrash metal, e os caras sempre firme ali, mantendo o seu som, lançando grandes discos, ganhando discos de ouro e platina, excursionando pelo mundo todo. É sensacional essa história que o Martin Popoff conta aqui nesse livro. Eu fui lendo capítulo a capítulo, cada capítulo é um álbum da banda, esses discos dos anos 80, e ia lendo ali os capítulos e colocando os discos várias vezes para tocar, e daí você ouve e fala, então é isso, é sobre isso que ele está falando em determinada música, ou se estão falando sobre a composição de alguma música, depois quando você ouve você entende melhor aquilo tudo, né? Tem uma época que o Iron Maiden começa a usar guitarras sintetizadas, começa a usar teclados nos discos, mas sempre de uma maneira também que não interfere muito ali no som do Iron Maiden. Então essas histórias são muito bem contadas aqui no Where He Goes There. É um livro que vale a pena você ter aí na sua biblioteca. Eu já li vários livros sobre o Iron Maiden. Eu li o Run to the Hills, que é uma biografia também. Li uma biografia não autorizada da banda, que é um livrão assim, cheio de ilustração, também muito bom. O livro do Bruce Dickinson. Mas esse aqui, meu chapa, é sensacional, porque você vai ali meio que esmiuçar mesmo cada disco, vai entender realmente o que aconteceu em cada etapa, cada fase aí do Iron Maiden. É sensacional. Esses dias eu vi uma matéria no site da Kerrang, que é outra revista aí de metal muito bacana também, e eles fizeram uma votação com os fãs do Iron Maiden para saber aí quais são, na opinião dos fãs, os melhores e os piores discos do Iron Maiden. Daí colocaram lá 16 álbuns de estúdio e os fãs elegeram ali do melhor ao pior. Eu vou pegar os 5 primeiros para você ter uma noção. Esses 5 primeiros são discos da época aí desse livro aqui, são discos dos anos 80, para você ver como a banda estava com força total aí na década de 80. Os fãs elegeram aí como primeira posição Seventh Son of a Seventh Son, discaço. Esse disco aqui é engraçado, porque tem vários depoimentos, né, sobre o disco. E o Bruce Dickinson, ele diz que eles queriam fazer um álbum conceitual aqui, mas ele acha que eles não chegaram aonde poderiam ter chegado ali com esse disco. Mas fã é fã e os fãs elegem esse como o melhor disco do Iron Maiden. Depois vem aí o Power Slave, clássico absoluto dos caras, sensacional. Em terceira posição, The Number of the Beast. Esse disco aqui marca a entrada do Bruce Dickinson na banda e também tem um som poderosíssimo. Em quarto lugar, Somewhere in Time, também muito legal. E em quinta posição, o álbum que marca a entrada do Nick McBrain, o batera, e é um discaço, é o Peace of Mind. Esse é o disco que eu mais gosto do Iron Maiden, acho ele maravilhoso. Parece que tá arriscado, mas não, viu, galera? É autógrafo, olha que chiquérrimo. E gosto muito também da fase do Paul Di'Anno, né? Acho o Paul Di'Anno um vocal maravilhoso, assim. É outro estilo, né? Não tem nada a ver ali com Bruce Dickinson. No começo, nesse primeiro disco do Iron Maiden, o som era bem mais cru, né? Tinha até uma pegada, às vezes até essa coisa mais crua do punk mesmo. E a voz do Paul Di'Anno casa muito bem aí com essa fase do Iron Maiden. Depois eles fazem o Killers, o Paul Di'Anno já acha que o Killers é um disco que já tem uma sonoridade que ele não curte muito. Eu acho sensacional. Killers foi o primeiro disco produzido pelo Martin Birch. E daí aqui no livro a gente vai entender o porquê da saída do Paul Di'Anno, o porquê da saída de outros músicos da banda. Então, tudo muito bem contado, muito bem pesquisado, muito bem relatado aqui no Where He Goes There, a história do Iron Maiden nos anos 80. Vale a pena a leitura. Vá lá e leia. E não esqueça, hein? Em agosto, Martin Popoff aqui no Brasil. Que maravilha, vai ser muito bacana. Quero agradecer a sua presença aqui no canal mais uma vez. Valeu por estar aí do outro lado. Indique o canal para os amigos. Se não conhece os outros vídeos aqui do canal, fique à vontade para dar uma fuçada aí para saber o que eu ando lendo. E também você pode me dar sugestões aí, quais são seus escritores preferidos, quais são seus livros preferidos. Fique à vontade aí
para dar suas sugestões. E também, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. A gente se fala semana que vem com mais um episódio aqui do canal O Marcador. Até!